Boa tarde, estamos começando o nosso programa Jufre Neto Entrevista. Como sempre, a gente procura trazer alguma coisa que possa contribuir com a melhoria da sua qualidade de vida, seja nas artes, seja na educação, na ciência, especificamente na saúde. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui a especialista em biodinâmica, posso chamar assim? Sim, pode. Sandra Abreu. Sou analista biodinâmica. Muito que bem. É uma especialidade da psicologia. Da psicologia? Sim. Olha, eu estava aqui imaginando que você fosse da área de biomédica, especificamente fisioterapia ou algo equivalente. Você é oriunda da psicologia? Na verdade, a minha graduação é em educação física. Tá? Sim. E a psicologia biodinâmica é uma especialização da área da psicologia, mas que é aberto para profissionais da saúde. Ok, tá. Então, fazendo essa especialização, eu... Migrou de certa forma ou se encaminhou para esse outro campo? Eu continuo com a minha graduação de educação física muito forte, muito presente. Sim, né? A graduação é que realmente define a gente depois. Tanto é que eu trabalho com Pilates já há alguns anos e o que me fez buscar algo mais foi justamente atuar no Pilates. Os exercícios do método Pilates, eles têm uma chance muito grande de levar o aluno a mobilizações emocionais. Pois não. Por conta de ser um trabalho focado, meditativo, que tem uma ênfase na questão respiratória. Então nós vamos chegar lá. Já vou pedir para você, gente, bem do começo para os nossos ouvintes, e aliás, eu vou pedir para você também aqui no começo, que ajude a divulgar esse conteúdo. É fácil, você está nos ouvindo pela Rádio Cultura, entre no Facebook e aí você procura lá o perfil da rádio, da página da Rádio Cultura Taubaté, e procura o nosso perfil também, a nossa página, melhor dizendo. Página Jufre Neto. E é simples, basta você curtir e compartilhar, além de nos dar a honra da sua audiência. Muito bem, mas eu acho que primeiro, para a gente chegar nisso, precisaríamos contar para os nossos ouvintes o que é Pilates, de fato, né? O que é o método Pilates, aliás. O método Pilates, ele é um método de condicionamento físico, né? Também um condicionamento mental, por ser um exercício muito meditativo. Tá. É muito indicado. Se nosso microfone direcional, pedir para você sempre ficar pertinho dele. Tá? Mais pertinho ainda, né? Quase colado. Sim, e é um método que vem sendo muito difundido e muito indicado. Qual a diferença dele de um método de condicionamento físico tradicional? Né? O que ele difere? O método Pilates é bem específico, né? Existem muitos princípios básicos, existem muitos conceitos que só esse método traz. Por exemplo? O indivíduo, para fazer uma aula de Pilates, ele tem que estar presente. Então, a gente chama de meditação ativa. Tá? Então, ali ele vai ter várias orientações para realizar. Ou seja, diferentemente de você estar na ergométrica, eu de vez em quando faço isso. Estou lá na bicicleta ergométrica lendo um livro mesmo, então não pode fazer isso. Completamente diferente. Tá. Né? Você até estaria fazendo exercícios, mas não estaria fazendo Pilates. Né? Okay. O Pilates, ele pede para cada movimento concentração, equilíbrio, fluidez, uma respiração específica. Estar presente. O indivíduo tem que estar presente. Pensou na conta que tem para pagar, perdeu o exercício. Porque são muitos princípios envolvidos. E é chamado como uma boa alimentação. Se você come, se me permite a comparação, você come lendo no jornal e tal, você nem degusta, você não sente, você não está interagindo exatamente com o teu alimento. O que é o grande mal do momento, né? As pessoas estão num nível de estresse super acentuado, com uma dificuldade enorme de estar no presente. Está sempre assombrada pelo passado e com medo do futuro. Como é que é? Alguém, no final de semana, numa reflexão, relembrou que nós temos hoje 3 grandes males, né? Um excesso de passado que nos dá depressão. Exatamente. Né? Um excesso de presente que nos dá ansiedade. Não, um excesso de futuro. De futuro nos dá ansiedade. O excesso de presente que dá o estresse, não é isso? E, na verdade, o presente é o momento que a gente tem para viver, né? Só que existem muitas dificuldades das pessoas estarem ali, realmente vivendo aquele momento, experimentando as alegrias e as tristezas, porque é igualmente difícil. E no método Pilates, como é uma atividade mais meditativa, o que acontecia? As minhas alunas começaram a ter mobilizações emocionais. Olha que interessante. E aquilo me deixou muito intrigada, porque óbvio, né? Vinham conteúdos, eu acolhia e indicava para terapia. De uma forma assim bem exagerada, para ficar mais fácil o nosso ouvinte entender. De repente está fazendo um exercício e começa a ter uma crise de choro. Sim, um choro. Tá. Uma lembrança, uma percepção, lembra de um sonho. E tudo isso é mobilização emocional. E você falou, o que está acontecendo? Né?
Aí intrigou, então, realmente. Eu sentia que eu estava perdendo a parte mais linda do processo. Tá. Que era do despertar, realmente. Que surpreendente isso, viu? E fui buscar, né? Nessa época, eu também era paciente de uma analista biodinâmica. Tá. E fazendo trocas e conversando, eu fui ficando cada vez mais instigada a fazer a formação. Eu falei, isso vai responder muito das minhas perguntas, eu vou conseguir trabalhar com a minha aluna de um modo muito mais integral. Uhum. E é o que eu venho fazendo. Então, eu fui criando um método, juntando técnicas que já existiam. Eu chamo carinhosamente de Pilates biodinâmico. Eu peguei o método Pilates, que é de Gerda Boysen, que é berço psicanalítico, porém pós-Reich, então uma visão bem moderna da psicanálise, que inclui o corpo, que inclui o exercício, que inclui as massagens. A massagem biodinâmica é uma ferramenta lindíssima também dentro dessa abordagem. E fui olhando aqui na psicologia biodinâmica, continuando com as minhas aulas de Pilates. Conheci Kahneman, que é um estudioso também que deixou uma contribuição incrível para a gente na área do movimento, que é a anatomia emocional. Então, ele trouxe a psicologia formativa com a anatomia emocional, Gerda Boysen a psicologia biodinâmica com a ferramenta da massagem, né? E o Joseph Pilates, que foi um cara muito além do tempo dele, né? Que criou a metodologia, ele chamava contrologia na época, hoje é chamado Pilates em homenagem ao criador. Nós vemos inúmeras abordagens do método Pilates hoje em dia, tá? Existe o Pilates clássico ainda, que é dado em cursos e é aplicado, mas temos o Pilates clínico, temos o Pilates na água, temos a yoga e o Pilates, e temos o Pilates biodinâmico, né? Que é essa junção. E o meu objetivo com... Então, é uma contribuição sua, pessoal? Minha, fiz uma monografia em 2010. Isso foi a perguntar. Você fez isso numa especialização? Fiz isso numa especialização, registrei essa monografia na Biblioteca Nacional e já tenho o registro da marca. Né? Beleza, que bom. E tenho uma pós-graduação já montada para começar a ser divulgada, porque quem sabe mais profissionais têm essa intenção, né, de olhar para o paciente como um todo. Sim, desculpe, essa sua monografia você fez em que instituição? Aqui em Taubaté? Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica, em São Paulo. Tá, que é uma instituição acadêmica. Sim. Tá. Você fez o curso de especialização. Isso. Poderia migrar até mesmo pleitear, às vezes dá para saltar e procurar até um doutorado nisso, né? Trazer... Sim, na verdade, quando eu fiz a minha monografia, a orientação do meu supervisor foi que aquilo era um trabalho de mestrado já. E recentemente, conversando com uma pessoa da área da educação, me orientou que é fácil eu ir direto para um doutorado com esse método já edificado, 10 anos de aplicabilidade. Sim. Resultados tanto a nível de questionamentos, né, que são os questionários da psicologia, assim como também raio-x, antes, depois, avaliando as mudanças corporais associadas às mudanças comportamentais. Ou seja, você já teria, de fato, um registro científico disso. Já tenho, né? De 10 anos. Mais do que uma sensibilidade. O que é a ciência? A ciência, mais do que a sensibilidade, é um método em que você, por aproximações sucessivas, vai chegando, tanto quanto for possível, da realidade, né? da verdade científica e tal. Em vez de achar, você comprova. E por isso que tem que ter essa fase, de fato, como você disse, de raio-x, de tomografias, talvez seja o caso. De verificar uma mudança concreta. Isso. Que bacana. E aí a questão os exercícios eles são elaborados, são exercícios do método Pilates, alguns do treinamento funcional, que eu também tenho formação em treinamento funcional. O que é isso? O treinamento funcional é uma outra área da educação física também, que são exercícios que a gente utiliza para dar mais funcionalidade ao indivíduo no dia a dia. Vamos pensar de um modo bem específico. Um jogador de tênis que usa muito o lado direito porque é esse lado, o lado mais forte dele. No treinamento funcional a gente trabalha a habilidade cruzada. Né? O outro lado. Vai ficar com a sequela do remador das galeras romanas ou gregas e tal, um braço hiper desenvolvido. E o outro não. Embora que hoje em dia os treinamentos já são muito diferentes, mas numa competição eu vou usar o que eu tenho de melhor. Então o treinamento funcional me equilibra, tá? As escolioses são muito trabalhadas também em treinamento funcional, que é uma disfunção, né, muscular. E além da... Escoliose vai ser aquela deformidade na coluna. O S. Ou o C. Não é nem um C, às vezes é um S mesmo. Às vezes um C, às vezes um E. Isso. E se deve, a gênese disso é um desequilíbrio muscular, então? Depende. Depende. Tem
algumas escolioses que são congênitas, mas aí é uma coisa bem complicada. Tá. Agora, no dia a dia, hoje em dia, por conta dos nossos hábitos, 90% das pessoas têm escoliose. Ah, é? 90%? Eu observei pessoalmente uma pessoa que começou a usar, agora não se usa tanto, né? Tem uma época que usava-se muito bolsas de tiracolo, né? E aí, para a bolsa não cair, essa pessoa, eu observei isso, né? Ao longo de meses, não foi preciso anos, não, ao longo de meses ela estava assim, andando assim. Né? Ela tirava a bolsa e continuava. E todas essas disfunções de coluna, elas são tratadas tanto no treinamento funcional quanto no Pilates, no método Pilates. Em qualquer abordagem. Tá? Qualquer uma das abordagens do Pilates trata isso. Tá? A diferença, das modalidades. A diferença do Pilates com o olhar biodinâmico é que eu não vou olhar só para o corpo. Eu vou olhar para o trânsito entre a psique e o soma. Bacana. Né? Tá. Como esse corpo reage. Exatamente. Agora está na moda o corpo explica, né? Esse ano agora eu dei um curso também lá no Instituto de leitura corporal. E foi maravilhoso. Então, isso que eu ia falar para você, você usou uma expressão boa, está na moda e tal, tem as modinhas, né, de vez em quando. E você já tem muito mais do que isso, você tem uma década já de experiência, não é uma moda, não é uma coisa que teve, pode ser que seja isso. Não, agora já começa a consolidar resultado. Sim, dentro da educação física, esse ano eu faço bodas de prata. Né? Ah, é? Puxa. Já vou para os 25 anos de formado. Bacana. E nesse Começou com 15 anos de idade. Capaz. E nesse período todo, né, eu sempre fui muito atenta às reações que as alunas tinham depois da aula. Eu já tinha um pouco desse olhar, né, comigo. Já era uma coisa que eu sempre... foi minha aluna, desde o início, sabe que o meu olhar sempre foi um olhar muito cuidadoso, muito atencioso, querendo abraçar o máximo que eu pudesse naquele momento. E até elas brincavam, você devia ter feito psicologia, porque você tem todo um jeito para entender os problemas da gente e tal. E aí eu fui ouvindo isso, fiquei atenta a esses sinais. É uma área que eu sempre gostei muito mesmo. Sim. Então eu mergulhei. Que bacana. Né? Tá. Primeiro fiz um trabalho pessoal, porque é uma coisa muito importante isso que todos os terapeutas, que hoje eu me considero uma terapeuta, né? A minha formação é de analista, eu atendo também análise. Então, é muito importante que a pessoa que vai trabalhar com o outro, né, nessa abordagem da cura emocional, que se cure também. Sim. Então médico, eu fiz muita análise, por muito tempo eu fui paciente, experimentei. O curso de Psicologia Biodinâmica é um curso extremamente prático, então envolve muitas vivências, e à medida que a gente vai se reconhecendo no corpo que a gente também tem uma empatia maior, uma ressonância maior, um cuidado maior com o outro. E é aí que as coisas acontecem. Que bacana. Porque é o vínculo que se forma. Sim. Né? E você fez uma especialização em psicanálise, por exemplo, ou não? A análise biodinâmica, a psicologia biodinâmica é equivalente a uma especialização em psicanálise. Psicanálise, sim. Por que eu digo isso? Um psicanalista não precisa necessariamente ser psicólogo. Não. Né? Exatamente. Assim como um analista biodinâmico também não. Qual a diferença? Tanto que você é graduada em educação física. Sim. E qual a diferença da análise biodinâmica para a psicanálise? Inclui o corpo. Tá. Né? Então, existem exercícios, a gente faz muita leitura corporal. Importa mais como a pessoa fala do que o que ela fala, para onde olha, como gesticula, o que está acontecendo com a mandíbula quando fala determinadas coisas. Né? Então, o nosso olhar é um olhar flutuante, né? Tá. Que, óbvio, a gente vai captar o que está sendo falado, mas principalmente como está sendo falado. Isso que você falou da psicologia, da psicanálise, não necessariamente vai estar pensando no corpo também. E a psicologia psicodinâmica, é isso que você Biodinâmica. disse? Biodinâmica, né? Eu lembrei de uma leitura de muito tempo atrás de um psicólogo suíço, Medard Boss, que é casado com uma brasileira, então ele tinha algumas coisas... bom relacionamento com o Brasil. Ele dizia que, na época, na década de 80, se havia um risco permanente, concreto, da extinção nuclear, de uma guerra nuclear, extinguir o planeta, que tem risco de voltar. Ele dizia, olha, mas a bomba pior já foi detonada há 500 anos atrás, ou quase 500 anos atrás, com o método cartesiano, quando separa, né, as coisas, a resistência, as coisas que
que você pode tocar e as coisas que você não pode tocar. Sim, com né? certeza. Essa dissociação... Já no final, né? Sim. Depois do renascimento, e você tem o método cartesiano. Você dissocia o corpo da alma, o corpo do espírito, e você, claro, tem um ser humano segmentado. Exatamente. Você não vai conseguir resolver. Nunca, né? Não é, nunca. Não tem jeito. Porque tudo que acontece é uma expressão de um ser, né? Então, global. Precisa ser olhado global, exatamente. E aí na parapsicologia é interessante, você retoma isso, eu fiz uma especialização em parapsicologia, não especialização, uma extensão em parapsicologia, e aí o padre Quevedo foi com ele, e ele insistia muito que você... até do ponto de vista aí teológico interessava, que era a questão das possessões e tal. Essa é uma visão de o corpo como se fosse um envelope que pode entrar lá dentro uma outra coisa. Não tem esse envelope. É uma unidade corpo-espírito, corpo-alma, não é? Indissociável, que você olha, você está vendo uma dimensão, está vendo outra, mas é o mesmo corpo, não tem como separar. Exatamente. Né? É o mesmo todo, né? Todo, isso, né? Não é o mesmo corpo, é o mesmo todo, é a pessoa. Isso. Né? Muito bacana isso. Então, assim, eu venho colhendo muitos frutos, né? Nesse trabalho, sempre um aprendizado. Eu digo para as minhas alunas no Pilates, para as minhas alunas nos cursos que eu dou e para as minhas pacientes, que a cada dia eu aprendo um pouco mais. Você lembra de um caso que te marcou, que foi muito gratificante? O último que foi interessante que você lembre? São muitos, né? E a psicologia biodinâmica, ela não tem algo assim focal. A gente trabalha no todo, né? O que eu poderia dizer de um caso que chama muita atenção, inclusive na minha página eu já coloquei algumas vezes essa postagem. Aliás, qual que é a sua página? As pessoas vão se interessar. Instituto Sandra Abreu. Instituto Sandra Abreu. Está lá no Face? Está no Face Deve e está no Instagram também, né? Sim. Aliás, virou um canal importante. Instituto Sandra Abreu. Esse caso é um caso muito interessante por ser a minha primeira paciente de massagem biodinâmica e pilates biodinâmico. Ela está comigo ainda, tá? Ela está comigo já então há 10 anos, né? E quando ela começou o trabalho, qual era a queixa? Ela primeiro foi porque antes de transformar o meu espaço num instituto, onde tem várias abordagens ligadas à questão emocional, eu tinha uma academia e um estúdio de pilates. Então ela me procurou porque ela precisava fazer exercício físico para perder peso, ela tinha uma obesidade quase mórbida. Poxa. E estava bem acima do aceitável, jovem, né? 30 e pouquinhos, 32 aninhos, né? E ela era transplantada renal. Transplantada renal. Então, como ela faz o acompanhamento até hoje, de 3 em 3 meses no Albert Einstein, eles exigiam dela a terapia e a atividade física. Tá. E ela não queria fazer nenhum dos dois, né? Porque tinha resistências. Aí foi indicada para mim, foi lá, começou na musculação, não gostou, foi para o Pilates em grupo, não gostou, foi para o Pilates individual, gostou. E aí começou a fazer a massagem biodinâmica. Óbvio, ela está comigo há quase 10 anos, né? Uns 9 anos. E hoje ela, de todo o sobrepeso que ela tinha, hoje ela está com 50 quilos. Puxa! Né? Ela emagreceu 40 quilos. Perdeu uma pessoa inteira. Então, na verdade, brotou de dentro dela quem ela realmente era, né? E é um caso lindo porque... 50 hoje, 40 foi embora, né? Então, que não era dela, né? Exatamente. Para usar a expressão aí dele. Sim. E aí todo um trabalho analítico, todo um trabalho... Às vezes eu posto foto e me perguntam, você trabalha com emagrecimento? Eu falo, não, eu trabalho com autoconhecimento. Tá. Né? Eu vou propor ali que a pessoa se autorregule e vá para aquilo que é mais próximo da essência dela. Sem cirurgia. Sem cirurgia, que sem coisa nada. Bacana. Né? Se você der uma olhadinha lá na minha página, você vai ver. Tá? E ela... Eu estou aqui falando muito, né, tranquilamente, porque ela me autoriza. Sim, né? sim. Tem foto, tem nome, tem tudo. E ela, assim, hoje ela é realmente uma outra pessoa, tá linda, né? Continua lá comigo, continua com outras lutas, com outras buscas, né? Hoje o foco não é mais perder peso, o foco agora já é ganhar massa magra, né? Na parte da educadora física aqui falando. E na parte emocional, ganhando massa magra, ela reforça o ego e ela vai ter mais presença, ela vai ter mais pertencimento, ela vai se sentir mais
mais vigor, né? Ela vai sentir esse vigor e vai conseguir prosperar mais nas questões pessoais dela. Aonde que é o seu instituto? É na Vila São José. Vila São José, que rua que é ela? É no Largo da Inconfidência, é uma pracinha. O bom. ponto de referência é o posto de saúde. Tá, é a mesma praça do posto posto de saúde. Pronto, né? Uma referência saudável. Ainda que o posto de saúde muitas vezes vai se dedicar à medicina curativa, né? Cartesiana. Eu sou presidente, é um cargo não de saúde propriamente dito, mas político institucional, sou presidente do Conselho Municipal de Saúde. Né? Então me interessa muito isso, trazer profissionais dessa área. E gostaria de ter autonomia, que a gente não tem, infelizmente, é do chefe do executivo, do prefeito, autonomia de promover programas de educação, de saúde, de prevenção. Alguns esforços, mas me parecem esforços assim não pensados, de academias distribuídas de todo lado. Mas falta alguém para monitorar, né? Um tutor para isso. Com certeza. Na verdade, essas academias que estão aí colocadas nas praças, sempre foi algo que me deixou muito incomodada. Não por uma questão de, nossa, não pode, né? É porque tem que ter um instrutor. Então. A coisa solta, a gente passa às vezes fazendo uma caminhada e percebe a pessoa fazendo uns movimentos que vão trazer prejuízo. Ao invés de benefício. Pode se lesar. Exatamente. Olha só. Porque o movimento, a atividade física, ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Não existe exercício ruim, mas existe o exercício mais adequado ou menos adequado para alguns quadros, né? Para alguns casos. E isso não é visto, porque as pessoas chegam ali e vão fazendo movimento, um copia o outro, não tem a menor orientação. Pode ter até uma propagação de erro. Copia o que fez errado, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Né? Exato. E que tal se a gente pensasse um grupo de cidadãos e profissionais do seu nível, assim, para a gente esboçar um plano nessa área? Você toparia colaborar? Toparia, claro. Ai, que bacana. Eu gosto de que desafios. Bom. Que ótimo. Essa dimensão do cidadão participar ativamente das políticas públicas que me encanta, né? Tem tantos talentos. Uma das alegrias minha neste programa é constatar, além do que eu já sabia, a quantidade de talentos que tem na nossa cidade, de pessoas de alto padrão, e com disposição de colaborar com o bem comum. É que falta, e aí entra a minha vocação específica, falta alguém para congregar, para criar o que se fala hoje em dia, dar uma sinergia, né, dessas pessoas. Eu tenho uma parceria no Instituto com uma psicóloga, biodinâmica também. A formação dela é em psicologia e a especialização em várias abordagens energéticas. Falar mais pertinho. Então quase chegando ao final, infelizmente. E ela também tem especialização em várias abordagens energéticas. E a gente tem essa parceria, ela é de Curitiba e eu aqui de Taubaté. Né? Eu acho ela mora lá? Ela mora lá e vem de vez em quando vem para cá para dar os cursos comigo. Sim. Né? Na verdade, embora a distância física seja maior, foi quem estava mais próximo. Então, realmente é muito complicado a gente criar uma equipe onde todos entendem aquele olhar, aquela proposta, né? E queiram colocar em prática sem competitividade. Isso, e sim com isso. Ajuda mútua, né? Com vontade mesmo de ver a coisa florescer e trazer um bem comum. Tem uma ideologia perpassando tudo isso, a ideologia liberal, que coloca como uma qualidade a competição desenfreada, achando que com isso você vai selecionar os melhores, com uma seleção natural darwiniana, e que, portanto, aqueles melhores vão multiplicar isso. Não, isso leva a uma destruição mútua, né? Porque a competição pode levar a desejar que o outro esteja em menor posição, em abaixo, para você sobressair. Em vez de competição, que tal cooperação? Cooperação, esse é o nosso lema lá no Instituto. Bacana, né? Muito bem, muito bem. Alessandra, foi um prazer recebê-la aqui, espero que você possa vir uma outra vez. Sim, né? sim. Quem sabe até eu possa dar a partir agora, te conhecendo melhor, uma sugestão assim, de alguns temas para você enfocar. Né? Claro, com certeza. Que beleza. E vou procurá-la realmente a respeito desse plano para a questão das academias. Ok. Né? Então vou repetir aqui, vou pedir o seu apoio, viu como é que foi bacana o conteúdo? Vale a pena compartilhar, dar um cliquezinho, você vai gastar ali uns microjoules de energia só para fazer isso. Eu sei que a energia não é física, a energia é psíquica no sentido de você concordar ou não, gostar do conteúdo, mas eu acho que você gostou. Então, vá à nossa página Jofre Neto, vá à página da Rádio Cultura de Taubaté, nossa
Rádio da Família, e também no perfil na página da Sandra Abreu. Isso. Instituto Sandra Abreu. Instituto Sandra Abreu. Facinho de procurar lá. Né? Então tá bom. Grande abraço, obrigado pela sua audiência e voltamos amanhã, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vale do Paraíba e região. Você está na Rádio Cultura M 790. Aqui você tem Primavera é sucesso na sua rádio. boa música, Se eu não me desesperar, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir. Guarde